Trocando de assunto, todo mundo já teve contato com sentimentos como ansiedade, raiva, frustração, medo, mas como lidar com essas sensações negativas sem deixar que elas desequilibrem a nossa vida emocional? Como é que a gente faz isso? Quem responde é o palestrante, mestre em neuropsicologia, Eduardo Chiniachik, que eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no nosso programa. Me dá um beijo. Tudo bem? Honra minha, Marise. Delícia estar aqui. Seja bem-vinda. Eu amei o tema da nossa pauta, porque a gente vive num mundo cansado, estressado. As pessoas só pensam em trabalhar, coisa que é muito... Claro que a gente sabe que é muito bom, mas em contrapartida parece que a gente deixa passar uma série de coisas e acredita ser comum ficar num estado negativo. A gente acredita ser comum, não, eu me magoei, é certo ficar magoado, com raiva, cansado, estressado. E muito pelo contrário, não é, Eduardo? O duro é que às vezes a gente não percebe que isso se tornou a trilha do boi, assim. Parece que é aquele caminho, o piloto automático. Isso é, o mesmo jeito que a gente respondia lá atrás, a gente vem respondendo hoje. Então, às vezes a gente diz assim, nossa, esse mesmo jeitinho de você responder dessa forma, de você ficar indignado, com raiva, é igualzinho que você fazia quando você era criança. Então, às vezes tem uma coisa que assim, quebrar isso, às vezes é uma forma diferente. E eu costumo dizer assim, se você tiver um conflito, tem 3 posições. A primeira é o que a gente sempre faz. Eu olho pelos meus olhos e digo assim, tá vendo? Deixou de fazer. Não, para um pouquinho, segura. Não é ruim, deixa ali. Mas por um momento, empatia, compaixão. Você olha pelos olhos da outra pessoa e se pergunta o que essa pessoa deseja, o que ela quer. E aí você já tem uma segunda informação. Mas a mais importante e às vezes a mais desafiadora para o ser humano é como se alguém tivesse filmado você e essa outra pessoa, e aí você olha e diz assim, o que é que não está acontecendo? Como que eu posso ajudar a mim mesmo a viver essa situação de uma forma diferente? Ou seja, ter um insight daquele momento forte ou alguma discussão, de se colocar no lugar do outro e despertar essa compaixão, de fazer uma reflexão naquele segundo. É alguma coisa extremamente grandiosa quando eu tenho a consciência de que eu sou uma essência maior do que o personagem que eu estou vivendo, o meu ego. Mas você sabe que a grande maioria das pessoas tem uma certa dificuldade, mas eu sei que você tem dicas essenciais para a gente, como se fosse, sabe, passo a passo, para a gente lembrar dessas dicas nesses momentos um tanto turbulentos, para realmente ativar essa sensação e não ficar tão pesado ou negativo ou envolvido com uma dor que só o outro está sentindo, porque não necessariamente você precisa absorver aquela dor, não é? Ótimo. A primeira coisa que eu digo é assim, cada vez mais diminua o julgamento. Julgamento é assim, esse é chato, esse é legal. Assim, eu gosto disso, não gosto daquilo. Por um momento, olha, como se você estivesse olhando essa pessoa de uma forma muito maior, além disso. Por quê? Porque se eu ficar preso demais aos julgamentos, eu vou produzir um sentimento que é de indiferença. Isso é, por um momento, eu tento tirar o poder que esse algo tem de me fazer mal. Então, eu gero uma sensação de indiferença. Isso é, eu mato essa pessoa ou essa coisa dentro de mim. Você se separa dessa pessoa. O ponto é que eu começo a ficar insensível. Então, assim, eu não sinto dor, mas eu não sinto amor. Eu não sinto a necessidade de um abraço, eu não sinto a necessidade de viver o amor. Então, essa é a primeira coisa, que assim, se isso não for bom, se isso não é ruim, se a vida não é boa, se a vida não é ruim, a vida é. Por um momento, olhe para a situação como ela é. A segunda coisa, e que produz muita dor e muito sofrimento, as pessoas começam a resistir a fazer o que precisa ser feito. Então, por um momento, alguém me machuca, ok, isso não é bom, isso não é ruim, mas o que é que precisa ser feito? Então, por um momento, eu vou lá e dou limite. Digo assim, olha, parou, não gostei. Então, assim, essa situação você pode fazer com uma outra pessoa, mas comigo, não. Tá, eu quero deixar claro isso para você. De se impor, mas com uma certa gentileza. Dar limites. Sim. E é uma das coisas super importantes, que é, fale de você, fale do que você quer.
Porque muitas vezes, porque você isso, porque você... Só aponta no outro. E aí muitas vezes a gente evidencia o que a gente não quer e não evidencia o que a gente deseja. Eu quero ser respeitado, eu quero ser valorizado, eu quero... Tá? E eu não admito que essa situação aconteça. Você diz assim, além de você ter consciência do que você quer, de trazer justificativas também para colocar, olha, você pode vir até aqui, porque aqui é meu limite, porque está me fazendo mal, porque muitas vezes a outra pessoa não tem consciência também de que está proporcionando algum tipo de mal para você. Bom, vou deixar uma perguntinha no ar, você segura para responder, porque tem pessoas que são mais propensas a se sentir mais negativa, triste. Eu quero saber o porquê e como a gente pode fazer para reverter. E eu digo num quadro quase que vicioso, como se fosse um padrão mental. Eu não sei se vem de ancestrais, enfim, eu realmente não faço a mínima ideia de como isso chegou, mas a sensação que eu tenho é que a gente está repetindo padrões, parece que não tem algo novo vindo. Então, já a gente conversa sobre isso. Tá bom. Gostou, né? Vou voltar com o Eduardo Chiniachik, o nosso doutor. A gente está falando de comportamento, de hábitos, questões que a gente considera negativa, triste, tóxico, por muitas vezes tóxico. Eu acredito que na grande maioria das vezes tem pessoas que são mais propensas. De onde vem esse padrão? E como que a gente faz para transformar esse padrão negativo em positivo? Todos nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida a experimentar, vamos experimentando e vamos aprendendo com essas experiências. Então, a fisiologia das emoções, elas vão ditando como nós vamos criar um modelo no cérebro, chamado rede neural. Então, isso por um momento, você pega assim, eu experimento uma tristeza e aí eu me fecho. Experimento uma tristeza e me fecho. Fisiologicamente, eu crio esse padrão. Então, toda vez que alguma coisa me deixar triste, imediatamente me recolho. Da mesma forma, se em algum momento alguém não me valoriza, eu fico com raiva e quebro tudo no meu quarto. De novo, eu crio isso. Então, aí o que acontece? Quando eu crio uma rede neural, eu rapidamente vou fazer inconsciente, sensorial e automático. Então, eu já não me dou conta. Por exemplo, você pega uma pessoa tímida, ela não para dizer, eu sou tímido e vou reagir dessa forma. Não, ele simplesmente dispara. Só age, como se fosse um robô. Como se fosse um robô. E aí o que acontece na vida dessa pessoa? Parece que, eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente não resolve na nossa vida, ela se repropõe. Então, tudo aquilo que vai surgindo, então, por exemplo, alguém teve uma postura de desvalorizar alguém que estava ali do lado. Aí, de repente, isso me incomoda muito. Aí já acessa o padrão. E aí eu já quero quebrar tudo. Aí eu paro e digo assim, por um momento, se eu já tivesse resolvido isso aqui dentro de mim, isso não me incomodaria. Eu lidaria com essa situação de uma forma muito natural. Você está dizendo para a gente trazer para a consciência esses sentimentos, para aí depois disso transformar. Porque você só muda aquilo que você tornou consciente na sua vida. Então, por um momento, eu costumo dizer que inteligência emocional foi uma coisa que todo mundo diz, inteligência emocional. É uma das coisas que as pessoas falam e não têm a menor noção do que seja. Então, por um momento, assim, essa autoconsciência, eu costumo dizer assim, como é que a gente sabe que a gente está com sede? Porque é simples, a minha boca seca. Aí eu digo assim, bom, então no momento que você sabe que você está com sede, você sabe o que é que você precisa? A água. Sim. Então agora você sabe o que você precisa fazer. Vou pegar um copo d'água. O ponto é, como é que a gente sabe que a gente está precisando de amor? Pois é, eu acho que o sentimento ele serve como um sinal de alerta para você transformar aquilo se for tão ruim. O que acontece, Marise, que as pessoas ao longo da sua vida vão aprendendo a lidar ou desqualificar com as suas necessidades. Sim. Então, amor, proteção, segurança, se sentir realizado, ter sentido para as coisas que faz. Por um momento, elas vão desaprendendo ou elas elas vão desqualificando. Então, quando elas se tornam adultas, por um momento, o padrão, eu desqualifico, eu me sentir seguro, protegido. Quando alguém
não me der aquilo que eu nunca me dei na minha vida, mas quando essa pessoa não me der, eu vou reagir de uma forma violenta. Porque você já não tem dentro de você. Isso, porque é algo que me incomoda eu não me dar proteção. Mas quando alguém não me dá, esse é o estupim. Aí explode. Então eu reajo de uma forma agressiva, violenta, porque eu simplesmente poderia ter dito: Marise, me dá um abraço, estou precisando me sentir seguro, protegido. Estou me sentindo desamparado. Então, como essa conversa não acontece, a gente vai ver cada vez mais as pessoas reagindo de uma forma... Aí a gente diz assim, vai no automático. E aí, às vezes, a gente diz assim, então a gente pode criar isso no ambiente de trabalho? Com toda certeza. Em todos os ambientes, se você for parar para analisar. Aliás, bom, você começou falando da compaixão, que é o primeiro momento do conflito, de se colocar no lugar do outro. Aí a gente viajou para outro universo, que não necessariamente o outro te joga essa toxina, você gera essa toxina por conta dos padrões de pensamento. Aí você pediu, num segundo momento, para a gente ter consciência daquele sentimento para poder fazer uma espécie de faxina, que funciona muito bem. E aí eu te pergunto, tem hábitos também da modernidade que podem interferir e agravar esse padrão negativo que a sociedade tem, não tem? Então, esse é mais um pontinho para a gente pensar nesse detox emocional. Então por um momento, não alimente o sentimento de vitimismo. Tá, ok. Isso por um momento tem pessoas que ficam buscando quem é o culpado, quem é o responsável. Fica na defesa. Por uma coisa que eu não me responsabilizei em colocar na minha vida. Então, a frase, ela não me fez feliz, né? Ela fez com que eu me sentisse desamado. Para uma coisa que eu não me comprometi em criar um dia feliz e fiquei esperando e aí que alguém... espera do outro. Eu espero do outro aquilo que eu não estou fazendo. Então, por um momento, quando a gente rompe essa dimensão de vitimismo na vida, eu recupero não a culpa, mas eu recupero o direito e o mérito de ter o resultado que eu desejo. Isso por um momento, desmancha a ideia de que alguém é culpado ou alguém é responsável. E simplesmente diz, eu mereço. Então, vitimismo e merecimento, eles estão muito próximos. Então nunca é a culpa de ninguém. Você é o responsável por tudo que acontece por você, tanto porque não é o outro que tem que te fazer feliz, e sim você mesmo. Duas perguntinhas. O que eu estou fazendo? E por fazer essa situação está do jeito que está? E o que eu estou deixando de fazer? E por deixar de fazer, essa situação está ficando do jeito que está. Ótimo. Então a gente chegou num ponto crucial. O quarto ponto seria deixar de ser vítima. Exato. Por um momento, seja 100% responsável pelos resultados que você merece ter na sua vida. Ótimo. E esse pontinho, né, da modernidade, a gente tem uma coisa que é o seguinte, a gente tem uma ausência de protagonismo. Então, por um momento, a gente vai ver no Face, então... 20%, ou melhor, 30% da minha produtividade cai quando eu fico acessando Face, vendo mensagem no WhatsApp, e-mails. A rede social em si. 2 horas por dia. É jogado fora quando você fica só acessando. Aí a gente olha e diz assim, 2 horas que você podia estar assistindo um cinema, 2 horas que você podia estar assistindo um show, 2 horas que você poderia estar fazendo amor com alguém. Ok. 2 horas em que você poderia estar vivendo. Mas existe um bom senso para a gente usar, porque assim, faz parte, e tem muitas pessoas que trabalham nessa área. Como seria interessante a gente encontrar um bom senso de tempo, de repente, só para a gente mensurar? O ponto é que eu posso utilizar a ferramenta ao meu favor, mas eu não me tornar dependente dela, refém dela. Então é esse momento em que muitas vezes a gente vai ver essa ausência de protagonismo na vida, mas eu me torno protagonista de uma forma virtual. Então eu posto, eu vou passar um tempão preparando um post. É uma ilusão. E aí é uma ilusão. Então eu digo assim, é fantástico que você possa ter esse protagonismo dentro desse mundo virtual, mas nunca use isso como justificativa para não viver esse protagonismo. A internet não pode estar no topo das suas prioridades, porque na verdade quem está no topo da prioridade é você mesmo. Isso. Entendi. E aí é aquele momento em que
eu começo a interferir porque no meu tempo livre profissional, eu vou dar uma olhadinha no meu WhatsApp e muitas vezes eu estou do lado de uma pessoa 8, 10 horas por dia, mas eu não sei qual é o sonho dela, eu não sei o nome do filho dela, eu não sei qual é o sentido que faz com que essa pessoa acorde e esteja do meu lado 8 horas por dia. Você já cai num isolamento profundo. Marise, você sabe que tem uma coisa que eu estava fazendo uma palestra, estava dizendo isso. Nós temos uma grande deficiência, já há mais de 2000 anos, que é assim, nós temos vivido uma ausência contínua e constante de amor. Se a gente voltar a mais de 2000 anos atrás, a gente vai ver que Jesus foi entregue por inveja, mesquinhez, e a gente vai ver que o ser humano, ele não aprendeu a lição. E continua reproduzindo. Inveja, mesquinhez, sentimentos pequenos, e está esquecendo de viver essa dimensão grandiosa. Qual foi a lição? Qual é a lição maior? Mas eu acredito que só o fato da gente conversar sobre isso e diversos outros doutores, a ciência vem comprovando que realmente existe um estudo mais aprofundado em relação a isso e muitas outras pessoas estão se interessando mesmo em criar uma nova forma de pensar, né? De cuidar de si mesmo e do outro. Bom, aqui no Brasil a gente está vivendo um momento muito crítico, muito complicado e eu acredito que essa situação acabe complicando mais ainda esse padrão negativo que a gente está falando. Você teria uma dica bacana assim para a gente amortecer, não deixar com que essa notícia entre tanto, porque você vê as pessoas estão realmente muito indignadas, nervosas. Como que a gente faz para se manter bem informado sem ficar indignado? Você está com perguntas difíceis. Mas olha, se eu estou perguntando, você tem... Eu conheço a sua capacidade, olha, eu te acompanho há anos. Assim, uma dica, porque você já falou coisas formidáveis da consciência, da compaixão, a gente já tem uma força muito grande. É muito importante que todos esses pontos que a gente conversou, eles possam estar presentes. Então, eu costumo dizer... eu estava com a minha dentista e aí ela falou assim, Edu, você precisa aprender a passar o fio dental. Aí eu falei, gente do céu, aí vou lá, aprende. É incrível, porque aí eu estava brincando com a doutora Paula e falei assim, é incrível porque em algum momento a gente acaba não fazendo isso para as outras áreas da nossa vida. Tem coisas que eu preciso aprender. Tem coisas que eu preciso desenvolver, são técnicas mesmo. Sim. Isso é um exercício constante. Como acessar recursos, como que eu posso me sentir mais forte, como que eu posso acessar estratégias para colocar. Então, eu sempre digo, vá atrás daquilo que vai te ajudar a lidar melhor com a sua vida pessoal e profissional. Ao longo da nossa vida, a gente acaba esquecendo dessa palavra autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, em algum momento, eu vou esquecendo de parar para me olhar. Eu olho muito lá fora. Então, o ponto de olhar todo esse cenário, todas essas notícias, ela não é um problema se a gente estivesse colocando em prática exatamente isso. Eu olho, observo, vejo quais são as lições de tudo isso. Então, eu posso olhar para todo esse cenário político e, ao invés de eu entrar na indignação, eu me pergunto, ok, o que eu posso fazer? O que eu posso participar? Da mesma forma, quando a gente vê cada vez mais ações para dizer assim, o que eu posso fazer para participar, para deixar o mundo melhor do que eu peguei? Então, por um momento, ser cada vez mais protagonista e não simplesmente um espectador que está absorvendo. E, por exemplo, eu estava comentando, ontem eu vi um vídeo de uma mulher sendo assaltada. E aí a primeira coisa que a minha mente faz eu me torno protagonista desse filme. Você se envolve. Aí, de repente, eu já digo, e se eu for na casa de alguém e for assaltado como essa pessoa? Sim. E se? E aí eu paro e digo assim, ok, essa situação pode acontecer como pode nunca passar na sua vida. Mas o ponto por que eu fico cada vez mais feliz
quando eu vejo notícias boas acontecendo. Então eu digo, em algum momento eu vejo que tem mais pessoas olhando essas notícias e se tornando protagonistas na sua vida. Isso é, o mundo que eu quero deixar. Ao invés de simplesmente ficar reativo, dizer, indignada, imagina, ok. E eu me pergunto, ok, na próxima eleição, pegue toda essa indignação e escolha melhor. Isso é, ao invés de se tornar reativo e entrar no julgamento, aí eu vou ficar trazendo tudo que veio do passado, aí o culpado, quem é o responsável. Não, tanto porque a gente já teve bastante prova de que todos esses sentimentos não funcionaram para nada, muito pelo contrário, acabam te fazendo muito mal. Então deixa para lá, pensa diferente. Adorei a dica, porque você olha toda aquela situação e fala, como que eu posso ser melhor nessa situação, né? Pensando na próxima geração. Principalmente, como que eu posso deixar o meu mundo melhor? Legado. E aí, às vezes as pessoas falam assim, pô Edu, mas agora você também, o meu mundo, não, começa o seu mundo por uma coisa, começa pela sua casa. Claro. Então, ao invés de ficar dizendo, ai, a roupa está jogada no chão, eu falei assim, legal, vamos trabalhar de uma forma diferente, fala do que você quer. Não fica dizendo, ó, a roupa no chão. Vamos deixar a casa organizada, porque a gente merece que essa casa seja legal. Então, assim, comece a usar uma comunicação onde se evidencie o que se deseja e o seu sentimento. Seja a diferença que você quer no outro, porque normalmente a gente aponta e esquece de se transformar, né? Então, por um momento, agora o foco passa a ser viver o resultado que eu desejo. E não simplesmente ficar mais um espectador chato dizendo, esse filme não está legal, esse filme não está do jeito que eu quero. E imponha limites, que eu adorei essa parte. Agradecer demais a sua participação. Imensa. E se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro falando com você, mas a gente tem tempo hábil aqui. Eduardo Chiniachik, palestrante e mestre em neuropsicologia. Quem quiser entrar em contato, o site é educhin.com.br, educhin.com.br. Já entrei lá, já li vários livros, você sabe disso, né? Obrigada. Obrigada, viu? Que ótimo esse bate-papo. Adoro. É o que eu falo pra vocês. Eu ficaria até amanhã, porque olha o que tem de gente negativa que acha que é comum e intoxica todo mundo e ainda continua com aquele ego. Não, eu tenho razão e acaba com todo mundo, mas deixa pra lá.